coisa que eu queria falar, Molina e Eduardo, né? Ainda pegando aqui sobre eu gosto de fazer, a gente vai lá na frente, vai e volta para Claro. trás. A capa, Opa, aí que é bom. a capa é muito bacana, eu gosto muito dessa capa, gosto da arte dessa capa, das escolhas, a contracapa aqui, ó, o vinilzão é bom para isso, né? Não é algo óbvio, né? As cores interessantes, separei o encarte aqui também, e eu queria muito, eu adoro histórias de bastidores, sacou? E eu queria muito, muito, muito ouvir também sobre essa capa. Aí eu pensei comigo, cara, vamos conversar com o criador dela? Daí ele mandou um depoimento pra gente. Pô, que legal. Oi, Eduardo. E oi, povo que está do outro lado da tela assistindo a esse grande bate-papo. Hoje eu vou falar um pouquinho da história desse álbum, da capa desse álbum, que eu tive o privilégio de fazer. É um disco que eu adorei de fazer e é uma capa que eu tenho um orgulho tremendo e tem uma história que eu acho que ninguém sabe. Eu vou poder contar um pouco para vocês sobre ela. Mais uma vez, é um álbum do início da minha carreira. Eu estava começando a fazer capas com o Maurício Valadares fotografando e eu fazendo o design. E eu estava entrando num momento que eu conseguia dominar melhor a questão técnica de impressão. Estava começando a entender mais sobre impressão de capas de disco. E aí eu estava entendendo como é que naquela época o fotolito, que era o que fazia a reprodução da minha ideia, né? Porque aquilo estava num papel em preto e branco, né? As peças iam soltas, a fotografia ia separada, o que se chamava um pestap, que era a arte, né? A arte final que eu enviava, ia indicando as minhas visões, que não tinha computadores na época, então você tinha que trabalhar aqui dentro, né, da cabeça. E aí eu trabalhava pensando em explorar recursos que eram pouco usuais na época, e eu tenho certeza que o Eduardo não sabe disso, que ele tem certeza que ele nunca soube desse detalhe da capa do disco dele, ele vai adorar saber. Eu estava começando a experimentar algo que parecia uma distorção de letras. Distorcer letras naquela época era uma coisa muito, muito difícil. Era praticamente você desenhava à mão, a letra distorcida, não era uma coisa simples, não tinha os computadores de hoje que podem distorcer com a maior facilidade qualquer coisa. Então eu comecei a pensar em como que eu poderia fazer tipografias que pudessem ter espelhamentos, terem distorções, efeitos visuais. Então, o primeiro ponto interessante dessa, eu tenho duas histórias, mas o primeiro ponto é esse aqui, é que eu pegava um diapositivo, que é um negativo, como se fosse um slide negativo, da palavra Finisafk, que está aqui, essa tipografia ia num negativozinho do tamanho de um slide, para quem sabe o que é um slide, é um diapositivozinho que entrava, que a gente podia projetar, espero que vocês saibam o que é. Levava isso no estúdio fotográfico de um amigo meu que tinha ampliador fotográfico para ampliar fotos preto e brancas, e eu então botava isso no ampliador e aí pegava o papel fotográfico. De início eu peguei papel fotográfico, depois não deu tão certo, mas eu botava embaixo e fazia isso aqui com papel fotográfico, fazia milhões de formatações e entortava o papel, fazia esse movimento aqui. Então a luz que vinha de cima batia e fazia a letra ficar de acordo com o que eu tivesse feito aqui embaixo. Isso faz com que vocês vejam esse Finisafk espelhado a partir daqui. Repara que tem um Finisafk escrito aqui, e aí ele espirra para cima, espirra porque eu peguei o papel e simplesmente inclinei o papel assim, de modo que a letra, quando bateu, espirrou. E isso, quando eu descobri que isso era possível, usando inclusive filmes, não só papéis, porque papel fotográfico tinha uma certa limitação que não cabe aqui explicar, mas o filme ele trazia isso no que se chama traço, ou seja, no alto contraste, no preto e no branco, eu comecei então a distorcer letras. E nessa capa aqui é um exemplo claro disso, tá vendo? Eu estou botando a capa enviesada para não dar reflexo, porque diferente dá muito reflexo. Então repara que espirra a letra, né? Se você pegar a capa, por exemplo, do single, né, do promo que a gente fez também, olha aqui, já tem outra formatação, tá vendo lá? Aqui,
já é outra forma de espirramento, vamos chamar de letra, tipografia. Cara, isso aqui é incrível. A outra coisa que eu estava experimentando, além dessa questão tipográfica que faz esse melting, essa dissolução de letras, que poderia ficar assim, inclusive, cheguei a fazer algumas experiências assim também para outros projetos. Uma outra coisa que tinha muito interessante, que eu estava trabalhando com o que se chamava as mínimas e as máximas de uma fotografia entrando sobre cores. Então eu peguei a foto do Maurício, que é uma foto incrível. Vocês pensam que isso aqui está cortado por mim? Não. A foto dele já tinha esse corte. O Maurício tinha um olhar fotográfico, né? Tem um olhar fotográfico muito interessante, porque a composição fotográfica da fotografia é completamente inusitada e muito rock, né? Muito rock and roll, né? Você repara aqui que tem essa figura na frente, aqui toda manchada, e aí os outros aparecem pedaços. Como a gente fez em várias capas de disco, a gente usou esse tipo de recurso dele, porque ele fotografava assim, isso aqui, repara que falta um pedaço em cima e embaixo, porque a foto é horizontal, ela é assim. Não está cortada por mim, não. É como ele fotografou e viu. Aqui atrás, se você for para a parte de trás, o jogo de cores, inclusive o espirramento tipográfico é diferente, tá vendo? Ó, vou tentar botar de outro ângulo aqui. Ó, tá vendo? O Phoenix Africa ali subindo, encaixando, inclusive nas costas, né, da figura aqui. Então tinha todo um encaixe que eu ficava buscando nessa distorção tipográfica. Mas a foto do Maurício, de novo, uma composição completamente inusitada, onde ninguém é visto de modo claro, mas tem um movimento fotográfico aqui espetacular. E eu comecei a trabalhar, então, aplicando a foto preta e branca sobre uma textura. Essa textura, que vocês conseguem ver até do outro lado melhor do que aqui, que tem essas cores, esses raios aqui. Isso aqui era um papel de arroz, de fibra de arroz que eu tinha um papel artesanal. Então eu podia, usando esse papel, esse efeito da fibra do papel, fazer essa textura muito louca que tinha aqui, usando cores muito imprevistas. Ninguém usava esse tipo de coloração. Me lembro quando eu mandei isso para Fotolito, por exemplo, muitos... o cara que recebeu lá no Fotolito, né, falou, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui está muito escuro, quando você botar a imagem em cima, não vai dar para ver nada. Eu falei, vai dar o preto sobre isso, vai ter leitura. Então torna essa imagem enigmática. Se ela já é enigmática, ficou mais enigmática no momento em que entra sobre esse tipo de tonalidade de cores e com esse efeito de que esses raios aqui, que são as fibras do papel de arroz, eles geram sobre a imagem, sob, né, a imagem. Aqui mesma coisa, só que eu inverti a cor. Botei o fundo sendo esse tom mais avermelhado e a parte da fibra sendo o tom mais esverdeado. Aqui já é ao contrário. O fundo é o esverdeado e o avermelhado está na fibra. Então, esse projeto é um projeto que eu tenho assim, um orgulho de ter feito, que eu acho que ele muito imprevisível, muito diferente de tudo que era feito. Tenho um orgulho dessa capa danada. E aqui vocês podem ver a foto do Maurício para o promo. Repara, a foto dele é isso aqui. De novo, cortes muito agressivos, ele era muito ousado, né? E tá aqui, né? O enquadramento dele é este, né? E aí eu pude usar essa foto aqui, também atrás, tá vendo? Criando uma lacuna de cores, sempre trabalhando com esse efeito de usar as mínimas e as máximas. Bota tanto no fundo, bota tanto de magenta, tanto de ciano, tanto de amarelo, tanto de preto, e a foto sempre caindo sobre esse fundo que eu determinava. Então cria uma faixa de luz aqui para poder ter as informações do disco aqui. De novo, aqui a foto está inteira para você poder visualizar ela, no caso do promo, e ela está no fundo também. E o Phoenix Africa está aqui em cima, a marca, né, do nome da banda está aqui espelhada para baixo. Enfim, são curiosidades visuais que eu nunca pude contar para ninguém e que eu estou aqui revelando para vocês com um tremendo orgulho de ter feito esse disco. Espero que essa historinha tenha valido a pena. Obrigado aí pela atenção de vocês. E mais uma vez, Sal, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, dividindo um pouco dos bastidores da criação de algumas das minhas capas de disco. Bacana, hein? Eu não sabia. Muito bom, hein?